Não há uma profissão que você não precise se comunicar. Exatamente. Não existe. Você sempre vai ter o cliente. Mas eu fico sozinha dentro de uma sala trabalhando. Mas você tem um cliente, você está trabalhando para alguém. Exatamente. Você está se comunicando. Você está se comunicando. Você precisa se comunicar. Então, esta comunicação é que vai trazer para a gente, quando um cliente diz, muito obrigada, pronto, aquilo já é um presente para você. Se essa pessoa está agradecendo, é porque ela está se sentindo feliz com aquilo que você entregou. Salve, salve, seja muito bem-vindo ao nosso Podvisão, o podcast onde a gente olha com uma lente de aumento sobre tudo que está acontecendo no mundo, no país, e a gente tem super convidados, hoje mais do que especial conosco, uma mulher que vai falar sobre empoderamento feminino. E a gente foca nas melhores estratégias, na vanguarda de mercado. Se você busca insights, inspiração, se você busca revelações e principalmente está muito atualizado, aperte o play e comece a escutar agora o nosso Podvisão. A força da comunicação feminina na construção de marcas, essa é a pauta da nossa convidada super especial, embaixadora da Rede Mercadão dos Óculos. Cris Flores é uma apresentadora e jornalista, começou a carreira no ano de 2000, trabalhando em comunicação e marketing, campanhas políticas em corporações e grandes empresas, ingressou em repórter de revistas como Contigo e Minha Novela, na televisão. Fez a sua estreia como colunista de celebridades no Tudo a Ver a partir de 2004, também atuou na Record em 2009. Tornou-se uma das apresentadoras do matutino hoje em dia na mesma emissora Record, deixando aí a atração em 2015 para comandar um reality show que foi sucesso. Eu assisti muito, o Troca de Famílias, e já no ano seguinte ela ingressou aí no SBT, na emissora do Silvio Santos, apresentando Fábrica de Casamentos, que era um sucesso absoluto. E a partir de 2007, o Fofocalizando, 2019, o Triturando, e a partir de 2020, entre várias participações e atrações da casa. Que honra ter você, Cris Flores, no nosso Podvisão. Eu tô tão feliz de estar aqui com vocês. São tantos anos de parceria, né? Muitos. Olha, eu até perdi as contas já, porque graças a Deus. Eu tava até contando aqui numa outra entrevista que eu tava dando, eu falei, puxa, a gente tá desde o começo, né? Eram poucas lojas. Pouquíssimas. E hoje 630 unidades, né? Pelo Brasil todo. Que bênção, né? E é legal ver essa evolução, porque o Mercadão, ele traz essa identidade que o brasileiro busca, ou seja, um olhar democrático numa compra, ele tem a relação custo-benefício bem aflorada, porque a gente atende uma classe que antes pagava muito caro para ter um óculos de qualidade, sim. E agora a gente vem buscando cada vez mais dar acesso, porque como a gente expandiu e a gente foi até para Portugal, é muito chique, né? Muito chique. Nós estamos realmente ingressando em outros mares e outros horizontes. Cris, para a gente começar, ao longo da sua carreira, você se consolidou como uma grande comunicadora. Obrigada. Que inspira confiança, acolhimento e muita credibilidade. Como é que você enxerga o papel da mulher na mídia atualmente? Olha, eu acho que a mulher conseguiu um novo posicionamento em todos os lugares. E eu acho que ainda às vezes falta o entendimento, tanto dos homens quanto das mulheres, do poder que a gente já conseguiu alcançar. Não foi fácil, tem toda uma trajetória histórica, agora que eu fiz história, que eu estou fazendo, aliás. Que legal. Eu me formei, agora eu estou no mestrado, estudando História das Mulheres, então por isso que eu estou falando com propriedade, tá? Demorou muito pra gente conseguir chegar num lugar onde a gente dissesse, puxa, hoje eu posso fazer o que eu quero. E hoje a gente pode fazer o que a gente quer. Existe ainda muito preconceito, existem limitações, às vezes, de pensamento das próprias mulheres, né? Porque como a criação cultural da gente foi de não acreditar na gente, a gente acaba acreditando que a gente não pode. Então você vê, às vezes, cargos, lugares onde você vê homens, em sua maioria, e você diz, não, eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar lá, não vão me dar o espaço. Mas o espaço a gente vai buscando. E a mulher tem um jeito especial de buscar esse espaço. A gente só precisa acreditar na gente. Então, obviamente, também quando eu escolhi a minha profissão, eu via muito mais homens do que mulheres. Sim. E aí o que eu fiz? Eu tinha uma mulher que eu olhava para ela e eu dizia, gosto muito do trabalho dela. Vou seguir essa mulher e vou fazer da minha história uma história como a dela. E uma dessas pessoas, né, era a Marília Gabriela.
que tinha conseguido chegar num lugar onde pouquíssimas pessoas tinham conseguido chegar, e principalmente mulheres. Ela foi pioneira em vários setores, dentro do jornalismo, televisivo, inclusive. Então, eu acho que não é que a gente copia, mas a gente se inspira. Exatamente. Então, o que eu posso dar de dica, se eu puder dar, se as pessoas me permitirem, se inspire naquelas pessoas que têm propósitos e que têm carreiras que realmente, quando você olha, você diz, eu gostaria de fazer um caminho parecido, sabe? Então, vai muito, primeiro passo de acreditar em você, que você pode, e aí sim buscar as ferramentas para que você alcance aquilo. Porque você pode contar com a sorte, mas a sorte não segura ninguém em lugar nenhum. Precisa de conhecimento, precisa de trabalho e para você se manter, você precisa ter conteúdo, seja ele qual for. Então, tal pessoa conseguiu fazer uma faculdade XYZ, estudar no exterior, tem mais possibilidades. Não se trata disso. Às vezes, o seu conhecimento você vai buscar em outros lugares que você vai ter muito mais informação para aquilo que você quer do que aquela pessoa conquistou fazendo outra coisa. Então, não é o mais caro, o mais difícil, o mais impossível que é o melhor. Sim. É o que é melhor para você dentro das suas possibilidades e daquele limão você vai fazer a limonada. Bem colocado. E Cris, quando você fala que você está buscando uma nova atualização, que é o novo curso, a história, o que você tem visto dentro dessa tua graduação, desse conjunto que fala que a história das mulheres realmente são relevantes para a humanidade como um todo? E o que mais te chamou a atenção? Me chama muito a atenção que as mulheres eram muito mais livres do que a gente imagina, principalmente na antiguidade. Mesmo. Elas eram muito mais livres e aí nós passamos por um processo, quando a gente vai chegando na Idade Moderna e principalmente no século XIX, quando a gente fala é 1800, sim, né? E depois na entrada do século XX, que é 1900, que a gente ficou muito mais retrógrado do que antigamente, do que antes disso. As mulheres tinham muito mais possibilidades, sexualmente falando, liberdade até de trabalho, de possibilidades de se colocar na sociedade, de estudo, sabe? Óbvio que cada coisa a seu tempo, né? A gente não pode pensar naquela época, com os estudos que nós temos hoje, com os trabalhos que nós temos hoje, eram outras questões. Mas as mulheres, em muitas sociedades, às vezes, elas eram até as chefes, aquelas que mandavam, aquelas que organizavam, aquelas que resolviam. Até porque tinha assim, muita guerra e as mulheres ficavam, né? Sim. Então elas tinham que cuidar de tudo, exatamente, né? Então, o olhar para a mulher era um pouco diferente. Não que elas não tivessem um lugar abaixo dos homens, em sua maioria, não é isso. Mas nessa passagem para a Idade Moderna, quando se vem a Revolução Industrial, e aí vem a burguesia, que vem essa, né? Porque antes era ou você era nobre, ou era plebeu, né? Então, ou você estava ali na aristocracia e fazia parte ali daquela nata da sociedade, ou você era escravizado, escravo, era plebeu, tinha que trabalhar ali de alguma maneira, forçadamente, né? E sabia que para você ascender seria muito difícil. Exatamente. Não tinha esse pensamento, né? Ou você era da igreja, ponto. Era isso. Quando você começa a ter essa classe média, que aí o problema começa a se fazer. E aí a mulher é trancafiada dentro de casa. E não é uma escolha, porque a gente tem que saber separar, porque muitas mulheres às vezes falam assim, mas estão lutando por uma coisa que eu não quero, eu quero ficar na minha casa, eu quero ter a minha família, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ter a possibilidade de não trabalhar. Que ótimo, não tem problema nenhum, só que é a possibilidade da escolha. Exato. Hoje a gente pode escolher, eu não quero trabalhar, eu não quero estudar, eu quero ter filhos, eu quero cuidar da minha família. Antes não era uma escolha, era uma imposição social. É isso que eu acho que as mulheres têm que prestar atenção e não desejarem a volta disso, da imposição de não poder votar, de não poder sair de casa. As mulheres não podiam sair de casa, né? Porque quem saía de casa era considerado uma mulher da rua, da vida. Exatamente. Então, ali é um grande problema para nós. Parece que não, mas é muito mais recente. Sim. Do que muito mais antigo. Então isso me chamou muita atenção. Então começa uma moralização da mulher
que é meu objeto de estudo, inclusive, e que ali é problemático. E o pior é que se arrasta até hoje. Acabou se arrastando até hoje. Claro que nós vamos ter, que é bem recente, tá? Essa virada do século XX para o século XXI, que a gente vai voltar a ter mais liberdade para a mulher. Que pode ser discutível ou não, se é bom ou se é ruim, mas é assim que acontece historicamente. E em que momento você acha que ela rompeu essa bolha e começou a olhar e falar, não, peraí, se os homens têm os direitos, eu também vou buscar por esse meu direito para que eu possa me posicionar como era no passado, na qual eu era tutora, na qual eu era comandante de certos projetos, iniciativas ou mesmo de casa. Em que momento você entendeu que houve um rompimento da bolha? Eu acho que assim, sempre houve resistência. E isso é muito importante da gente saber. Porque quando a gente pensa historicamente, a gente pensa muito em pessoas que ficaram pacificadas, entre aspas, e aceitaram tudo prontamente. Por exemplo, os escravizados. Não houve sempre a pacificação a ponto de, então eu sou um escravo, sou um escravizado, eu vou aguentar isso calado e vou seguir apanhando, vou seguir aqui trabalhando forçadamente. Não, sempre houve revolta, sempre houve morte, questionamento, sempre houve. E as mulheres também. Sempre mulheres se colocaram à frente para lutar pelos direitos das outras. Então, neste momento que a mulher foi aprisionada, tinham muitas mulheres batalhando pelas outras mulheres. Mulheres que morreram para, por exemplo, as mulheres poderem votar, que eram as sufragistas, né? Era esse movimento que começa com muita força, primeiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, e aí vai ganhando o mundo. Aqui no Brasil a gente teve um movimento também muito grande, que a gente conhece pouco. Por quê? Porque, infelizmente, quando a gente coloca a história para jogo, nos livros de história, nas aulas, isso é muito pouco falado. A história das mulheres foi muito apagada. Então, eu acho que o nosso trabalho é de trazer essa história à tona para que haja uma identificação, que é aquilo que eu estava te falando. Que a gente se inspire também, que a gente olhe para aquela mulher na história e fala, nossa, existiu uma mulher que estava lá brigando em escrever um livro lá em 1850, pedindo direito para as mulheres no Brasil. Eu nem sabia que essa mulher existia, né? Mulheres brasileiras que foram pioneiras em falar em direitos femininos e que a gente só foi entender no século XX, depois de muito tempo, que esses direitos eram importantes. Mas já tinha brasileira falando sobre isso, viajando o mundo, falando sobre isso em outros lugares também, e aqui não foi valorizado. A Flória Tristan é uma pessoa que a gente deveria, por exemplo, ler, falando sobre Brasil e tudo mais. Entre outras mulheres super importantes. Mas essas mulheres começam a brigar e eu acho que tem uma virada de chave importante que vai acontecer ali na década de 60, 70. Neste momento, o mundo começa a estar mais aberto, que aí é um pós-guerra, é um movimento de pedido Baby boomers, exatamente. Na qual eu quero aproveitar um pouco antes que alguém acabe com isso tudo. Porque foi muita guerra, né? Então esse período veio a Primeira Grande Guerra, aí depois Segunda Guerra, entre outras guerras que foram acontecendo, aí depois você tem Guerra do Vietnã, né? Então, muita morte, muita guerra. Chega uma hora que a juventude começa a pedir paz, e aí todos os movimentos, então é um movimento feminista, é um movimento que vai falar sobre a questão dos negros. Cultural, então, hippies, exatamente. Aí vem toda uma nova cultura. Então vários movimentos que os trabalhadores começam, né, a se organizar. Então todas essas culturas, essas pessoas que estavam marginalizadas na sociedade começam a se colocar voz, e isso vai para a academia também. Começam muitos estudos para se entender essa movimentação. Então, neste momento que tem a virada. E aí você vê que tem a virada de democratização de países como o nosso também, né? E aí as pessoas falam, bom, agora pela lei eu posso falar. Agora eu posso me colocar, né? E aí agora, com rede social, a coisa ganha uma outra dimensão. Sem sombra de dúvida. O que é difícil hoje é a gente debater. A gente perdeu essa capacidade do debate. A gente hoje quer ter razão. Então a gente não quer entender o outro, a gente quer disputa. A gente não quer debater outra coisa. Você coloca a sua ideia, eu coloco a minha, e a gente conversa. Eu posso continuar não aceitando a sua ideia, não concordando com você, mas existe um debate para que outras pessoas também nos ouçam e
né? Você sabe que ontem eu ouvi no nosso podcast aqui um colega que disse a diferença entre conflito e confronto. Para que antes que exista um confronto, tem que existir um conflito de ideias. Isso. Para que você possa expor, eu posso expor. Que não é briga. Que não é briga. Porque confronto é quando você puxa uma arma, puxa uma faca e vai para cima do oponente. Perfeito. Mas o conflito é para quando a gente possa colocar de uma forma plural as nossas ideias e trazendo um conjunto maior. Pra, tudo bem que você entende dessa forma, eu entendo da minha, vamos se respeitar para que isso aconteça. Exatamente. Por isso que a gente tá num limite agora, voltando a ter guerra, voltando a ter muita morte por causa de ideias diferentes, né? Eu posso achar a ideia do outro péssima, mas eu não quero matar o outro. Eu não quero ser uma assassina, né? Então, é isso. Você conviver, as famílias pararam de se falar, sabe? É muito desagradável tudo isso, porque viver em sociedade é um grande desafio. Mas a gente precisa aprender. Por exemplo, você tem uma loja, você abre lá, uma loja do Mercadão. Você vai receber pessoas de diferentes crenças, sexos, raças, tudo. Você vai escolher, você vai colocar uma placa na loja dizendo, isso eu aceito. Não, aí você está vivendo num tempo de ditadura, num tempo, né, de censura, de repressão. Não é isso. A gente tem que saber viver em sociedade. Não me interessa, a pessoa está precisando de óculos, você veio até minha loja, eu vou te receber com o maior amor e carinho do mundo. As pessoas que eu encontro aqui, eu não fico perguntando nada. Para mim, me basta a educação que elas chegam até mim e vêm com todo amor e carinho me abraçar, conversar comigo, essa energia que é gostosa. Então, é sobre isso. A gente só tem que ouvir, entender, e aí cada um vai assimilar do jeito que quiser. Que é aquele seu momento empático, né? Em que momento eu realmente estou recepcionando, entendendo a visão do próximo. Isso. E o quanto você é querida na nossa rede Mercadão, e quanto a gente fica feliz em poder compartilhar cada vez mais. Eu amo estar com vocês. Você acredita, Cris, que um olhar feminino traz uma forma diferente de se comunicar? E o que se diferencia nessa comunicação? Eu acho que sim. Eu não gosto da teoria de que as coisas são naturais, sabe? A mulher nasce assim, o homem nasce assado e, portanto, porque quando você reduz a isso, você não possibilita que as pessoas tenham sensibilidades diferentes, né? Mas eu acho que a mulher, justamente pela criação cultural, ela é muito mais maternal, né? E a maternidade implica que você tenha paciência, que você tenha respeito, que você entenda um outro ser humano. Eu sempre digo que a maternidade é um portal que a gente atravessa, independente da mulher ter filho ou não, tá? Porque esse instinto maternal, acho que aí sim eu acho que é orgânico, porque a gente nasce com útero e a natureza seria que aquele útero fosse ocupado com uma criança. Exato. Né? Mas acredito também na escolha da mulher querer ou não ter filho, e algumas que não escolhem, mas infelizmente não conseguem, e pode-se dar essa maternidade de outras maneiras, como por exemplo a adoção, que eu acho uma das coisas mais lindas do mundo, porque é uma escolha de amor, né? Sim. Quando você fala em escolha de amor, é algo muito forte, né? Porque você já tem que se doar na maternidade. Quando você escolhe cuidar de uma criança que já teve uma primeira rejeição, você precisa se doar ainda mais, né? Muito. Então eu acho que a mulher tem esse olhar, então eu falo que atravessa um portal. Neste portal você tem a grande chance na sua vida de ser um ser humano melhor, porque você tem que tirar todas as vaidades que você tem, todos os egoísmos que você tem dentro de você, porque você tem outro ser para cuidar, e aquele ser depende 100% de você. Então você realmente precisa se doar. Essa história de que a mulher se doa, esquece dela, por um momento ela vai ter que esquecer, porque aquele outro ser vai precisar dela. É uma entrega. É uma entrega, porque precisa de você para se alimentar, precisa de você para ter higiene, né? Você sabe que eu tô no momento atual sobre a entrada de uma nova sobrinha que mudou o significado da nossa família. Minha irmã mais nova teve uma bebê, Cecília, vou até falar o nome. Ai, que nome lindo! Cecília Nadru Sampaio, uma menina maravilhosa. Depois de mostrar as fotos. Quero ver. E você sabe que nos intervalos do meu almoço eu consigo dar uma escapada, que tamanha é a minha necessidade de ver essa bebê, porque pra mim é como se fosse um efeito dopaminérgico, assim. Que eu chego na casa da minha mãe e vejo a Cecília, me
desliga qualquer tipo de, Sem sabe, dúvida. receptividade ou algum desgaste que eu tive no meu dia a dia. Eu olho a Cecília e falo assim, isso de fato é o amor incondicional. Não é? É isso que eu digo. Porque, assim, eu acredito em Deus. E, Também. né, eu não sei quem tá ouvindo a gente, se acredita ou não, mas existe uma força maior Sim. que fez tudo isso aqui ser possível, porque, né, não tem como. Então, Deus deu esse presente pra gente de ver a vida, de viver a vida e de ver a vida acontecer. E o nascimento de uma criança, eu acho que é a coisa mais linda que existe no mundo. Ali é a presença de Deus, você vê Deus ali, né? Então, que bênção que você teve de poder criar um ser, cuidar do ser, porque eu falo que a gente tem uma licença poética quando a gente é pai, quando a gente é mãe, de criar um ser, porque ele não é nosso. Tem gente que acha que é dono de filho, a gente não é dono de filho. A gente teve essa licença de Deus para poder criar um ser humano, por isso que a gente tem que se dedicar muito, porque é uma missão, é uma grande missão, né? Então, eu vejo meu filho e falo, gente, como é que eu consegui 19 anos, né? Já é um homem, Já é né? um homem, mas as minhas preocupações são as mesmas. Se ele comeu, se ele vai passar frio. Que horário que ele dormiu. Agora é pior ainda, né? Porque ele volta o horário que ele quer, né? Então, às vezes, eu não durmo, porque fico esperando. Eu falo, ai, meu Deus. Às vezes, eu falo pra ele, agora tem WhatsApp. Só me passa, oi, mãe, tá tudo bem? Que é chato, né? Eu sei que é chato, mas a gente fica preocupada, né? Amor, isso se chama amor, né? Amor. E é muito bom também pra ele saber, eu quero dar essa segurança pra ele, que ele é amado, que tem alguém que, né, se preocupa com ele, que quer saber dele, que ele pode voltar pro meu colo a hora que ele quiser, quando ele precisar, né? É muito bom a gente ter essa segurança de que tem alguém que ama a gente na vida, E essa né? Esse cuidado. receptividade certamente ele percebe, é que muitas vezes ele vocalizar isso talvez é um momento um pouco mais de uma barreira, como você, de uma forma muito mais natural, consegue. Sim. Mas eu entendo perfeitamente que o WhatsApp foi criado para salvar as mães. Ah, com certeza, porque você vê lá se entrou, se não entrou. É só que viu lá se... Ó, você leu e não tira e o que a horário mensagem foi lida. Se ele viu, ele entrou até agora há pouco, então ele tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem isso também que eu já entendi. Então eu acho que é isso, a sensibilidade maternal faz com que a gente tenha um jeito diferente de olhar o mundo, porque eu acho que pai e mãe têm a mesma responsabilidade. Eu acho super importante quando o pai é presente e deveria ser normal, entre aspas, natural, mas a gente sabe que ainda não é. Mas o trabalho da mãe com a criança ainda é diferente, né? O amamentar, o ato de amamentar, é sua mãe que pode amamentar, né? Então o pai pode dar mamadeira, mas essa ligação do seio ali com a criança é uma coisa muito linda, né? Você é uma mãe natureza, né? É algo assim inexplicável, é único. Então eu acho que sim, eu acho que as mulheres têm um diferencial. E que pode ser, eu acho que a sensibilidade, a paciência, o olhar, porque o homem também é muito criado para ser bruto. Ainda é, né? A sociedade ainda cria o homem assim, não pode chorar, tem que enfrentar. Volta lá e dá um tapa na cara dele. Exatamente. Se alguém falar alguma coisa pra você, você vai lá e xinga. E a mulher é o contrário, né? Ai, não fala nada. Aceita. Cruza as pernas. Olha como você fala baixo, né? Eu acho tudo uma grande bobagem, mas infelizmente ainda é assim. Machista. E aí, nesse tipo de criação, a gente fica mais suscetível a ser mais observadora, a ser mais paciente, a engolir mais as coisas, o que não é bom, né? Porque, por exemplo, tem uma gastrite por causa disso. Mas aprendi a verbalizar. Então, essa questão da agressividade, né? Não seja agressiva, porque aí a mulher vira a agressiva, a louca, a destemperada. Quando o homem é agressivo, não. Ele é ótimo, ele é um grande empresário. Ele se posicionou, ele é alfa. Exato, ele é alfa, exatamente, macho alfa. Tudo uma grande bobagem. Mas, de fato, a gente, por essa questão cultural, de criação, temos outros olhares, e eu acho que se a gente tiver a inteligência que a gente tem, a gente consegue transformar isso numa habilidade na hora de lidar com as questões mercadológicas, né? E é por isso que nós estamos no Pod Visão, trazendo para você pessoas inteligentes para que a gente possa traduzir e trazer essas informações de uma forma cada vez mais clara, mais leve. Eu sei que tem muita gente que ouve o nosso podcast no carro, no trânsito, maravilhoso, vai correr, isso é tudo de bom. Eu tenho escutado muito podcast, acho excelente, porque é
isso. Às vezes eu tô fazendo uma faxina em casa, tô lá com o podcast. Tô tomando banho, tô escutando, né? Às vezes nessas horas que você não tem como ver, Exatamente. Mas você pode ouvir. E o quanto a gente aprende, excelente. Né? Eu sempre gostei muito de rádio, então... Eu também. Eu sou ainda muito ouvinte de rádio, então o podcast veio para aquilo que às vezes... Aquela temática que você quer escutar, exatamente. Que você gosta mais, né? Um conteúdo mais profundo, diferente de outros canais. Por falar em conteúdo mais profundo, Cris, nós estamos num tempo de uma comunicação muito imediatista e digital. Como é que manter a escuta e a profundidade na forma de se comunicar pode criar uma diferenciação na sua opinião? Eu acho que as pessoas precisam entender que a tecnologia tá não para afastar, mas para aproximar. E eu acho que durante um bom tempo, e eu acho que a gente ainda está nesse tempo, de entendimento de como usar a tecnologia a favor, né? Então é isso. Eu vou ser agressivo, então eu vou ser agressivo nas redes sociais porque ninguém tá me vendo ali, não. Tá todo mundo te vendo. Tá todo mundo te vendo. Talvez você não esteja ali em carne e osso, a pessoa não possa cuspir na sua cara, dar um soco na sua cara, mas às vezes um xingamento ali dói mais do que um soco na cara, sabe? Porque é uma coisa pública, né? O que você poderia viver no privado, um xingamento privado, exatamente. Agora milhões e milhões de pessoas, mundo afora, vão ver que você está sendo humilhado, que você está sendo xingado. Então, assim, a sua agressividade, a sua falta de respeito, ela vai ser reverberada, assim como a sua escuta, o seu jeito bacana de ser também vai ser reverberado. Exatamente. Então, dá para você ter poder de escuta, dá para você ter poder de atenção, é só você saber como fazer isso, né? Não é você ficar 24 horas por dia ali, vendo o que está acontecendo e respondendo as pessoas. Porque às vezes você está respondendo no automático e não é o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa quer uma resposta para ela, pessoalmente. E às vezes as pessoas não querem respostas, elas querem só uma curtida, só para dizer, olha, eu sei que você existe, né? O que você tem que entender é o seu público, é quem está com você e o que essas pessoas querem de você. Assim como no dia a dia, ali no olho no olho. E eu gosto bastante quando você fala sobre a entrega do conteúdo. No meio digital, se você tem conteúdo, se você tem uma relevância, se você tem algo para entregar, isso realmente potencializa o que os outros vão entender da sua personalidade. Exatamente, porque hoje você tem... vamos resumir a duas maneiras de ser. Você pode ser o influencer, né? Vamos colocar essa palavra, o influencer, que mostra o seu dia, o seu cotidiano. E você pode ser um influencer com algum tipo de conteúdo. Você pode escolher, tem esses dois caminhos. Mostrar o seu dia a dia, a sua realidade, pode ser muito interessante. E isso pode trazer milhões e milhões de seguidores, como a gente vê várias pessoas aí. Só que isso tem um custo muito alto. Por quê? Porque você nunca mais vai se livrar disso. Então você vai ter que fazer coisas que talvez te agridam profundamente e que você vai virar refém. Então você vai ter que ficar mostrando o corpo, a casa, a sua família, a sua intimidade, tudo. E aí você vai ter que forçar situações para que as pessoas te assistam. Porque só mostrar todo dia você tomando um copo de água não chama mais atenção. Um dia talvez seja uma curiosidade, como que essa pessoa toma água? Mas todo dia ninguém aguenta. Então aí você vai começar a brincar de tomar água com não sei o quê, aí você vai tomar água de ponta cabeça, até que um dia você vai se atirar de um precipício numa água para você beber a água do mar. Então assim, é você? Porque as pessoas também sabem o que é de verdade. Então as pessoas estão te assistindo porque elas têm curiosidade em ver bizarrices que você está produzindo para aparecer, ou elas estão te assistindo porque elas querem conteúdo. Então o que fica de verdade é o conteúdo. As marcas querem trabalhar com pessoas que têm conteúdo. Exato. E têm credibilidade. E a credibilidade a gente só alcança se a gente tiver um conteúdo real. Não adianta você abrir uma loja do Mercadão e não ter produto lá. Você tem que ter produto para vender. Se o produto não tiver qualidade, as pessoas vão uma vez e não voltam mais. Por que está esse sucesso, Brasil afora? Porque é tudo de qualidade. Porque o serviço é de qualidade. Porque também não adianta você ter uma armação de qualidade e não ter um serviço prestado de qualidade. Atendimento humanizado. O atendimento humanizado, você chega lá, você é bem recebido, com carinho, com afeto. Você entende o que o vendedor está falando para você. Você vai comprar aquilo que realmente você precisa. Ninguém está te enganando, vendendo mais coisas só para ganhar mais dinheiro em cima de você. Se tiver um problema, esse problema vai ser resolvido a tempo ou no tempo necessário para que quando ele seja devolvido com qualidade. Então não tem problema em ter problemas, sim, mas que esse problema seja com acolhimento e resolvido. Tratado. Então a rede social é para isso,
Para você chegar talvez numa pessoa que você não tiver, vamos supor, uma pessoa vai à loja, você tem o comércio, a pessoa comprou, teve um problema, às vezes a pessoa não tem tempo de voltar lá porque tem que trabalhar, tem que resolver, mas pela rede social a pessoa te comunica, tive um problema, e pela rede social você fala, peraí, nós vamos resolver, você precisa que vá buscar, você quer levar, né? Às vezes você resolve com mais presteza. Muito. Né? As nossas lojas cada vez mais vêm buscando um atendimento via WhatsApp, principalmente para esses clientes que querem uma maior velocidade. Isso. E precisam de uma informação na palma na mão antes de chegar talvez no ponto de venda. Exatamente. Ou pós-compra, ela sabe que ela pode contar com a nossa rede num atendimento. Meu óculos aqui deu um problema que a haste soltou. Você consegue me ajudar? E aí, através desse atendimento, sem a pessoa se deslocar até o ponto de venda, ela consegue ter um apoio e é mais um serviço oferecido, né? Exato, exato. Então, eu acho que é mais uma ferramenta, mas é uma ferramenta que exige verdade, comprometimento. Não adianta você fingir uma vida ali que não existe, porque uma hora a máscara cai, né? Cai. E aí tá implicando muito no quê? Na saúde mental das pessoas. Sim. Porque nem quem assiste e nem quem tá produzindo consegue manter essa mentira. E aí as pessoas caem e às vezes de uma maneira muito triste. E aí elas tentam voltar, já não conseguem ser mais a mesma coisa, porque não é de verdade. É credibilidade. É a credibilidade. Né? A credibilidade é tudo. Tudo. É porque a confiança se rompe. Exatamente. Quando você perde a credibilidade, é porque a confiança se rompeu. Você sabe que ontem, Cris, nós tivemos um bate-papo aqui na qual uma das palavras que mais eram buscadas dentro do varejo e buscas também naturais, sejam nas ferramentas, era a palavra preço, cupom e desconto. Uhum. E foi percebido nos últimos 6 meses que uma das palavras que mais vem tendo busca é a palavra confiança e credibilidade. Sim. As pessoas querem comprar de marcas confiáveis. Sem dúvida. As marcas que vão estar lá caso em algum momento alguma anomalia, alguma situação aconteça. E o fator credibilidade, uma marca crível que passa a transparência de que eu vou atender o meu produto exatamente vai te atender dentro dessa proposta aqui e eu vou estar aqui no momento que tiver alguma ocorrência. É essa relação que a gente tem que passar daqui para frente. Eu concordo plenamente com você. Eu vou falar como consumidora. Não adianta para mim a pessoa me dar desconto se eu vou ter problema com aquela mercadoria. Não adianta para mim dar brinde, nada disso, se o produto que eu tô levando vai me dar problema. E se lá na frente eu tiver que voltar e não tiver exatamente o que a gente está falando, essa confiança. Então, o consumidor não se engana. Ele sabe em quem ele pode confiar. Porque é uma vez só. Se você perder, é uma vez só. Não volta. É uma relação consumidor. É. Cris, hoje a gente vê muitas mulheres à frente de marcas, negócios, times de marketing. Uhum. E a gente vê dentro desse universo uma grande importância. Que importância você vê nessa presença feminina estratégica na construção de marcas? Eu acho muito importante porque são olhares diferentes, né? Então, quando você tem só uma visão, eu acho que a diversidade é importante. Eu acho que é importante você ter pessoas de diversas idades, né? Não adianta você só ter jovem, que entende o público jovem, e não tem a maturidade para entender o público mais velho. Você precisa ter essa troca. O mais velho aprende com o mais novo aprende com o mais velho. Todo mundo tem que estar aberto para isso. Senão você vai nichar tanto. E quem está nichando muito hoje também está perdendo mercados importantes, né? Então você tem que ter esse olhar. Então quando você tem uma mulher, uma empresa, você tem um olhar de uma mãe, você tem o olhar de uma mulher jovem que está começando a namorar e que tem uma perspectiva em relação, né, àquele relacionamento. Exatamente. Então, vamos supor, com óculos, ela vai dar de presente para um namorado um óculos. Um solar, uma armação mais. O que mais essa mulher está pensando quando ela vai dar de presente? Ela pode passar isso para a empresa e a empresa pode falar, puxa, então a gente precisa fazer um modelo assim, 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 porque a mulher dessa idade está pensando nisso para o cara dessa idade, né? Já os óculos infantis, é a mulher mãe que vai dizer, olha, óculos para criança tem que ser assim, não pode quebrar, né? Tem que ter essa proteção que ela vai ter absorção de tela. Exatamente. Aí o homem vai chegar e vai dizer para você, olha, a gente gosta de óculos que seja prático, porque o homem perde muita coisa, então tem que ser um óculos que seja versátil. Então,
pluralidade é muito importante. Então a chegada das mulheres também faz com que esse olhar feminino, que muitas vezes foi colocado de lado, empresas que deveriam inclusive ter o olhar feminino, porque vendem para a mulher, e não tem uma mulher ali no seu conselho, não tem uma mulher ali na linha de frente, e às vezes é uma mulher num cargo que ela não tem voz. Então não adianta nada você ter uma mulher, é só para dizer que você tem de enfeite. Então, é uma cota de mulher. Não, a gente não quer cota. A gente quer... A cota eu acho necessária, tá? Eu acho que cota é uma reparação histórica. Sim, é uma reparação. Né? Falar isso agora. É uma reparação histórica. Mas ela é justamente para obrigar aqueles que ainda não entenderam. Mas ela é uma necessidade. Essa entrada da mulher é uma necessidade para que as empresas... Eu vejo as empresas que têm mulheres, elas só crescem. Porque essa pluralidade de você entender um público feminino que é consumidor. Muito. Que é o maior público. Nós somos maioria. São mais mulheres do que homens do país. E o poder de compra está na mulher. É a mulher que cuida do orçamento da casa, que diz, olha, então este mês eu vou comprar um arroz mais barato porque você, marido, precisa fazer um óculos. Entendeu? É o marido que não vai no médico, e aí a mulher que marca o oftalmo e fala, eu tô vendo que você não tá enxergando direito, né? Então, você não tá me vendo. Você não tá me vendo direito. Eu cortei o cabelo e você não falou nada. Vou marcar um oftalmo pra você. Exato. Então, assim, precisa ter pela diversidade. E somos muitas e diversas também. Somos muitas mulheres que pensam completamente diferente. Sim. Então, também é necessário ter essa diversidade dentro da empresa. Não, e você sabe que dentro da rede Mercadão dos Óculos, a gente potencializou tanto esse empoderamento feminino, porque muitas mulheres entraram dentro da rede através dos seus maridos, dos seus cônjuges, dos seus companheiros, que compraram o Mercadão dos Óculos como negócio. E aí a mulher, ela começou a entender, peraí, esse negócio é muito interessante, ele tem a ver com o lado fashionista da moda, ele tem uma coleção Cris Flores que tem a ver comigo, ele tem uma armação que trata da saúde visual, e várias mulheres hoje dentro da rede, eu vou te falar que mais de 55% hoje são totalmente administradas por mulheres dentro da rede. Viu? E tá dando certo. A força feminina. Tanto é que a gente consegue mostrar isso nas nossas convenções, nos eventos, o quanto a mulher é participativa, ela opina. Nós temos um conselho consultivo, que é formado hoje por 15 conselheiros, e mais da metade são mulheres que trazem os vieses locais e regionais em cada um dos estados, dizendo o seguinte: as consumidoras aqui pensam dessa coleção dessa forma. Porque a mulher circula, às vezes, em espaço que o homem não circula. E às vezes são esses espaços que vão dar para você aquela dica que você precisa para entender o seu consumidor. Então, vamos supor, um espaço de parquinho, às vezes, onde tem um monte de mãe ali no parquinho. Aí as crianças estão brincando, você tá lá sentada, porque é difícil, né? Agora a gente vê mais pai, mas geralmente é mãe, né? Estamos falando sobre a realidade, não o que a gente gostaria que fosse, mas é o que é. O que é. Ali na hora que você tá sentada conversando, você troca tanta figurinha. Grupo de mães da escola no WhatsApp. Os problemas são comuns. Tá? Todo mundo tem os mesmos problemas. Como resolve? É sempre assim, você tem um encanador pra mim, né? Me indicar, eu tô precisando comprar o uniforme da escola, qual que é o melhor preço e tal. Então, ali, às vezes, nesses ambientes, ou no mercado, você encontra uma pessoa no mercado que tá comprando a mesma cebola que você, fala, nossa, tá feia essa cebola hoje, né? Tá, nossa, fui lá ver o mamão também, não sei o quê. E aí, papo vai, papo vem, você faz uma amizade no momento ali. E aí a pessoa vira, por exemplo, e fala assim, nossa, eu não tô enxergando, sério? Não, você precisa fazer um óculos. Menina, eu fiz ali no Mercadão, gastei tão pouco, óculos bom, olha aqui, deixa eu ver. Então, a mulher circula mais em espaços onde ela descobre, às vezes, em loco. Porque pesquisas são ótimas, números são maravilhosos, dizem muito pra gente, mas às vezes o olho no olho, no dia a dia, é o que vai mostrar de fato o que está na cabeça do consumidor. E o boca a boca, né? O boca a boca. O boca a boca é da tudo. sensibilidade de uma prova social na qual estou usando, me faz bem e recomendo. Isso, é isso. Então ela vai, no salão de cabeleireiro, sai na porta da escola,
né? Então, em lugares que às vezes o homem não se sente à vontade, não vai, não frequenta, né? Porque no futebol ninguém vai ficar falando sobre isso. Exatamente. Ninguém vai pedir um encanador ou como é que eu resolvo uma situação lá em casa com a minha... Não, o homem não vai trocar. Ele vai pedir pra assunto. mulher. Exatamente. Geralmente, não é? Resolve lá pra Resolve lá. Resolve que você resolve melhor do que eu, porque a gente é resolvedora. Muito mais, muito mais. Mulher nasceu realmente para ser uma solução para o mundo moderno. Cris, você já teve experiências de campanhas ou ações feitas por marcas com liderança feminina que te marcaram? Sim, várias. Eu tô muito feliz em ver que a maioria das empresas, as mulheres estão nos conselhos, estão ali de alguma maneira participando do dia a dia. Mas, por exemplo, tem uma marca que eu trabalhei que é maravilhosa, que é a Brandly, que é de roupa infantil, que é de Santa Catarina e que foi... Eu quero falar dela porque eu acho que pode ser uma inspiração para muitas mulheres que estão ouvindo a gente. Era uma mulher que não trabalhava também, mas que ela costurava dentro de casa. E aí ela fazia coisas tão maravilhosas, era a dona Lili, que ela começou a fazer para outras pessoas que olhavam as coisas dela e diziam, faz para mim também. E aí, nisso, ela pegou com a máquina dela, começou a fazer para vizinho, para as pessoas da comunidade, ali da cidade. E quando ela viu, ela estava fazendo roupinhas infantis, né, não só para as crianças dela, mas para outras crianças. Aquilo virou um negócio. Nossa. Virou um negócio tão grande que o marido deixou de trabalhar no que ele trabalhava. E aí eles abriram uma fabriqueta em casa, bem caseira mesmo. E hoje até onde tem a fábrica deles, que virou uma grande potência, tem o lugar, a casinha onde eles começaram, ali moravam, né? Então, de uma ideia para você, para sua família, né? Que não era de ganhar dinheiro, não era de fazer um comércio, virou uma grande potência, uma grande indústria. E ela, até ela sair de verdade ali da empresa, ela circulava naquela grande indústria e ia de pessoa em pessoa para saber se a pessoa estava bem, se estava trabalhando bem, conferia se a costura estava boa, se não estava boa, já tudo mecanizado, já estamos falando agora, né, dos tempos atuais. Então é esse olhar, que é o olhar lá do começo de quem costurava, que permaneceu e com tudo que aconteceu depois, com todos os grandes, né, colaboradores que ela tinha ali, que ajudavam a fazer a empresa, ela ainda continuou a fazer do jeito que ela fazia lá atrás. Ela não perdeu a essência dela. Porque a gente não pode perder a essência. Não. A gente pode melhorar, mas a gente não pode perder a essência daquilo que fez a gente estar ali. As né? crenças, os valores. Exato. Né? Os valores são importantíssimos. Os valores a gente não pode perder de vista, porque eles que fazem a gente ter a nossa régua moral de entender, daqui pra cá eu não vou, daqui pra cá sim. Isso eu não faço. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, minha empresa não será dessa maneira, eu não farei esse tipo de concessão, porque a gente precisa ter essa régua. Sim. É a nota de corte, São porque senão a gente se perde na vida pessoal, na vida profissional, exatamente, em tudo. Então, eu acho que tem isso. Tem várias mulheres que começam, às vezes, e como você está dizendo no Mercadão, às vezes é isso. Eu quero trabalhar, eu quero me inserir no mercado de trabalho e eu não consigo. Eu não consigo porque eu tive que parar de estudar, eu não consegui fazer do jeito que eu imaginava minha carreira, porque eu tive filhos, ou eu precisei trabalhar em alguma coisa para complementar a renda em casa, não realizei meu sonho. E aí você pega uma franquia, por exemplo, do Mercadão, e ali ela pode se expressar. Ela pode mostrar todas as capacidades que estavam guardadas só com ela e que ninguém sabia que ela tinha. Às vezes nem ela mesma. Nem ela mesma. E ali ela se expressa e ela vai buscar, porque ela tem tanta vontade de mostrar que ela é capaz, que ela pode, que ela vai tirar forças de onde ela nem imagina, né? Então, empreender não é fácil, obviamente não é, porque se fosse, né? Tava todo mundo empreendendo. Exatamente. Então, exige muito, mas a mulher tem essa capacidade, essa força que ela tira de onde tiver. Eu falo, né? Para salvar um filho, a gente é capaz de mover jogar embaixo do carro. Com certeza. Com certeza. E a mulher, quando ela pega alguma coisa para cuidar, é como se fosse um filho. Então, se ela pega ali a franquia, ela vai cuidar como filho, ela vai fazer de tudo para aquilo dar certo, para os clientes dela serem bem cuidados.
sabe? Ela vai estar ali, ela vai bater na porta. Não, da e pessoa. É interessante porque a gente vê grandes expoentes na rede, eu vou citar alguns nomes e vou pedir desculpa se eu esquecer, mas Thaisa Facchini, a Andréa de Divinópolis, a Gislane de Prudentópolis, a Rosângela lá de Araranguá, a Aline de Torres, todas essas mulheres que expõem a sua força, a Marcileia de Juara, a Lisandra em Mirassol, todas essas mulheres que mostraram como o mercado ótico pode ser muito mais cuidadoso, porque a mulher traz o cuidado. Isso, é o cuidado. Ela, né? É isso que eu falei da maternidade. Da loja lá que você fala assim, pô, mas essa loja tá precisando aqui desse toque aqui no banheiro, ou esse material para ser colocado aqui internamente. É aquela pessoa que vai ver se os vendedores estão com a roupa, sabe, passadinha, se a vendedora tá com uma maquiagem, o cabelinho arrumadinho, porque ela sabe que vai passar uma imagem importante pro cliente, se as unhas estão feitas, aí ela fala pra vendedora, você tem condição de fazer uma manicure? Não tem? Vem aqui, vamos lá, sabe? A mulher tem esse olhar que às vezes o homem não percebe porque ele não foi treinado para ter esse olhar. Exatamente. Na semana retrasada nós conversamos com uma multifranqueada que ela percebeu na recepção de uma vendedora dela que ela falou assim, você não tá bem, né? Volta pra casa. Ela falou, não, mas como assim? Volta pra tua casa. Vai pra casa, descansa hoje o dia, volta amanhã. Ela falou assim que é a vendedora mais engajada, mais motivada depois dessa atitude que ela teve com a colega. Sabe, às vezes um lanchinho, a pessoa leva ali pros funcionários, já dá uma alegrada, porque você não sabe às vezes dentro da casa da pessoa o que aconteceu, e aquele lanchinho já deu uma alegrada, sabe? Você tem um problema na tua casa, você tem alguém para desabafar, não tem? Aí você tem uma mulher ali na frente daquela empresa que te passa uma confiança tão grande que você fala, eu acho que eu posso me abrir com essa chefe, sabe? E essa chefe me entender. Então, esse olhar assim, mais humanizado, né? Às vezes é uma parede que está com risco, a mulher tem aquele olhar ninja de falar assim, nossa, tá horrível. O homem nem reparou que tem aquele risco ali. Mas a mulher reparou e ela sabe que outra que entrar ali vai reparar e vai achar que ela... não, essa pessoa não cuida da loja, então não vai cuidar bem de mim aqui, entendeu? Exatamente isso. Então, tem esses detalhes que às vezes é muito feminino mesmo. Cris, como comunicadora e grande comunicadora, assim, é incrível a forma como você, ali na frente das câmeras, e você já deve ter percebido muitos relatos de pessoas que se sentiram tocadas ou transformadas por algo que você disse. Qual foi o impacto mais bonito na sua carreira que essa comunicação gerou? Vou te contar uma coisa. Trabalhar com comunicação não é fácil. As pessoas acham que é tudo glamorizado. E não é. É um meio muito difícil de se trabalhar, que exige muito da gente, não só fisicamente, mas psicologicamente. Você precisa ter muita saúde mental para aguentar, porque é muita cobrança. Agora com as redes sociais ainda mais, né? Porque é uma cobrança imediata. E você não vai agradar todo mundo, obviamente, né? Tem muita disputa de ego, né? Muita coisa envolvida. Então você precisa amar muito aquilo que você faz para você se manter. Para mim, a melhor coisa sempre foi lidar com as pessoas. Senão isso não faria sentido para mim. Não faria sentido. Então, o que me fez estar na TV, o que me deixou na TV, foi justamente neste ponto que você tocou, essa transformação de vidas. Então, todos os programas que eu busquei estar eram programas onde eu sabia que, de alguma maneira, você estava ajudando as pessoas. Quando eu achei que esse propósito, que a gente está falando de propósito, né, não estava se cumprindo, eu me retirei. Porque senão, a comunicação é isso, é uma troca. Você precisa dar e precisa receber, você precisa dar e precisa receber. E eu acho que o auge foi quando eu estava num evento no Rio Grande do Sul, da Betanin, né? Eu sou embaixadora da Noviça, que faz as utilidades domésticas, né? Como vassouras, mops e tudo mais. E aí eu estava num shopping lá, fazendo uma ativação ali com eles, tal, mostrando os produtos para as pessoas, recebendo foto, carinho e tal. E aí chega uma mulher, um lencinho assim, muito distinta na cabeça e tal. Ela falou, eu queria falar com você rapidinho. Eu falei, claro, por favor. E aí, resumo da ópera, ela estava num hospital muito próximo dali, do shopping que eu estava. E aí ela falou que tinha visto o anúncio de que eu estaria ali.
E ela falou, eu tô vindo aqui em nome de todas as mulheres do setor de oncologia do hospital. Nós estamos em tratamento e a gente fica muito tempo dentro do hospital, né? Na quimioterapia, na radioterapia, às vezes, né, realmente internadas, né? Nos quartos ali, na UTI, enfim, porque não conseguimos sair dali. E você faz a nossa alegria, porque quando você chega no ar e você abre um sorriso e fala bom dia, como é que você tá? E passa uma mensagem ali, ela falou assim, eu sei que às vezes você faz isso instintivamente. Você nem sabe que você está ajudando as pessoas, mas o seu bom dia e o seu sorriso transformam nossas vidas todos os dias. Então eu vim aqui em nome dessas mulheres agradecer a você. Meu Deus. Você imagina, né? Eu fiquei extremamente emocionada. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, que missão é essa? Né? Então, esse tipo de ação sempre me manteve no ar. Qualquer coisa que me fizesse esmorecer, eu falava, não, eu preciso estar no ar. Eu preciso estar no ar, eu preciso estar no ar. E até em momentos, por exemplo, o último programa que eu fiz, que era de fofoca, de alguma maneira você está entretendo as pessoas. Sim. E o período ali que eu fiquei, que foi o mais difícil, que foi o período da pandemia, era a única coisa que estava ao vivo no ar. O resto era tudo gravado, reprise, porque não tinha como fazer. E aí eu falei, não, eu vou colocar minha vida em risco, eu vou estar no ar e eu vou trazer muita alegria e muito entretenimento, porque eu tinha um chefe maravilhoso, Silvio Santos, Sim, muito. Que era o rei do entretenimento e foi um pedido pessoal dele. E aí eu falei, não, eu tenho essa missão, eu preciso fazer isso, então eu vou estar aqui. E aí eu falei pra ele, eu falei, o que o senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. O senhor quer que brinque, a gente brinca, o senhor quer que conte piada, a gente conta, o senhor quer que deprime, a gente vai dar. Mas era uma missão fazer as pessoas em casa relaxarem, sorrirem. E eu sei que era um momento difícil, mas era uma válvula de escape para muita gente que estava trancada, que não podia sair dali e que estava vendo a morte de perto e não sabia mais aonde se segurar. Então eu acho que a missão da comunicação é essa, você se propor a levar algo que transforme a vida das pessoas de alguma maneira. Às vezes você vai levar com dinheiro, às vezes você vai levar com prêmio, às vezes você vai levar com alegria, às vezes você vai levar com tudo isso. Quando a gente pode dar as coisas melhor, que nem o Fábrica de Casamentos, que a gente podia dar um casamento maravilhoso, eu ficava muito feliz. Encontrei hoje um noivo aqui. Mesmo? Juro, eu tava aqui, aí me parou e falou, você lembra que você me casou no Fábrica de Casamentos? Eu falei, ele falou, tô casado e minha mulher tá grávida. Eu falei, olha que bênção, não é? Que bênção. Então eu fico feliz de saber. Então assim, quando foi tão importante você na nossa vida. Então quando a gente escuta esse tipo de coisa, é esse o combustível pra gente continuar. Mas eu acho que isso a gente consegue em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Porque a comunicação faz parte de todas as profissões. Não há uma profissão que você não precise se comunicar. Exatamente. Não existe. Você sempre vai ter o cliente. Mas eu fico sozinha dentro de uma sala trabalhando. Mas você tem um cliente, você está trabalhando para alguém. Exatamente. Você está se comunicando. Você está se comunicando. Você precisa se comunicar. Então, essa comunicação é que vai trazer para a gente. Quando um cliente diz, muito obrigada, pronto. Aquilo já é um presente para você. Se essa pessoa está agradecendo, é porque ela está se sentindo feliz com aquilo que você entregou. Né? Então, essa gratidão vem de alguma maneira. A gente só tem que entender que aquilo é uma gratidão. Exatamente. Né? E que a gente transformou a vida da pessoa de alguma maneira. E mesmo que às vezes não venha obrigado, você vê uma pessoa, por exemplo, na rua, usando um óculos seu, ai, que maravilha, entendeu? Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz também. Eu fico muito feliz quando eu vou ao supermercado e a caixa tá usando um Paola Belli, um Emilux, um Clotet. Eu por dentro, assim, eu tô tão feliz que eu tô passando minhas compras, assim, eu falo, nossa, que bênção essa mulher aqui. Apareceu pra mim no melhor momento do dia. Exatamente. É isso aí. É gratificante. É gratificante. E é verdadeiro e é realista. Você fala, meu trabalho valeu. Tudo que eu fiz valeu. É dia a dia. Né? É dia a dia. Isso é muito bonito. Cris, você falou sobre um ícone da comunicação brasileira chamada Silvio Santos. Sim. E o quanto ele foi importante nas nossas vidas. Muito. Qual foi o maior aprendizado que você teve com esse homem? Primeiro que o Silvio é o maior comunicador de todos os tempos e sempre será. Porque o que ele fez pela comunicação, ninguém vai conseguir fazer. Nem com as novas mídias, pode surgir gente que se comunique muito bem, mas ele fundou a comunicação no Brasil. Exatamente.
Porque não é só que ele abriu um sistema, né, brasileiro de televisão. Ele ensinou as pessoas a se comunicarem. Todos os apresentadores aprenderam com ele e começaram a se comunicar de uma outra maneira, que era a pessoa que sabia o dia a dia, o olho no olho, e levou isso para a televisão, para o rádio primeiro e depois para a televisão. Ele olhou grandes ícones que ele tinha na época de rádio, obviamente, e aí ele falou, vou pegar isso desse aqui, vou pegar isso desse aqui, vou pegar isso desse aqui, e transformou no jeito dele de ser, que é um jeito único. O que eu mais aprendi com ele foi, eu acho que justamente tratar as pessoas com muita simplicidade na hora de se comunicar. E aí, o tratar com simplicidade não é você subestimar a inteligência das pessoas. É simplesmente você entender que todo mundo precisa te entender. Então, o seu comunicado tem que ser simples, tem que ser fácil. Todo mundo precisa te entender. Então, desde uma criança que está te assistindo até o vovô da criança, todo mundo precisa saber aquela mensagem que você está passando. Se aquela mensagem não foi bem passada, a culpa é sua e não da pessoa que não entendeu. Por isso que muitas vezes a gente via o Silvio no ar e o Silvio ficava assim, você é quem mesmo? Aí as pessoas olhavam e falavam, não é possível. Ele não sabe, a pessoa contratada por ele, trabalha lá na emissora dele. Ou, nossa, ele não sabe quem é um grande ícone da música. Como que ele tá perguntando pra Ivete Sangalo quem é Ivete Sangalo, sabe? É óbvio que ele sabe quem é. Só que ele também sabe que pode ser que alguém não saiba. Ou pode ser que aquela pessoa tá com uma maquiagem, um cabelo, uma roupa que fala, quem é essa pessoa? E, sabe? Então ele tinha esse olhar de todo mundo precisa entender. E como você vai fazer isso é que é o grande mistério. E que ele entendia dessa maneira. Quem é você? Jura? O que você tá fazendo? Ah, é? Tá namorando? Tá casado? Isso aqui? Só naquela brincadeira, muita leveza, você já sabia de quem se tratava aquele cidadão que tá ali do lado dele. E aí, na hora da brincadeira, ele ainda passava várias mensagens. E eu sempre dizia pra todo mundo assim, ele diz muito pra gente sem dizer. Não é que ele pegava você pela mão, sentava numa cadeira e falava assim, deixa eu te ensinar tudo. Não era isso. É a sua observação, tanto para o que ele fazia, quanto para aquilo que ele dizia para você sem dizer. Que ele dizia às vezes no ar. Olha. Você tinha que ter o bom ouvido de entender, falar, ele tá falando que eu falo assim, então será que isso é bom, será que isso é ruim? Não, acho que eu preciso mudar. Ele falou da minha roupa, ele fez uma crítica, então ele não gosta desse tipo de roupa, eu tenho que botar outro tipo de roupa. Uma vez eu ia participar do programa dele, aí ele passava antes no camarim e falava com a gente, obviamente ali ele passava alguns recados também, e aí ele falou assim, você vai com essa roupa? Aí eu falei, tá ruim? Aí ele falou assim, por que mulher gosta de se vestir de preto? Que mania que vocês têm essa coisa do preto, do pretinho básico. Ele falou assim, é tudo cara fúnebre. Ele falou assim, parece que vocês vão no velório. Morreu alguém? Aí eu falei, não. Aí ele falou, que coisa fúnebre. Ele falou assim, as pessoas gostam de cor, bota cor. Aí eu falei, pode deixar, já vou me trocar agora. Aí eu peguei e botei um verde limão, que era a outra opção que eu tinha. Aí subi no palco, ninguém sabia nada disso, porque ele falou nos bastidores. Aí na hora que eu fui pro palco, assim, aí ele me recebeu e falou, olha que mulher linda, olha que roupa maravilhosa, tá colorida, não sei o quê. Ele não contou pra ninguém o que ele me falou lá atrás. Mas aquele elogio já mostrou o que ele gostava de fato. E ele estava coberto de razão. As pessoas queriam pessoas bem penteadas, maquiadas, ainda querem, né? Bem vestidas, sim. Alegres, felizes. Não importa o que você deixou pra trás. Da porta do estúdio pra frente, você é daquelas pessoas que estão te assistindo. Você tem que estar 100%. Senão, não entre no ar. Se você não tá bem, não entra no ar. Se você é público, não tá bem, não saia de casa. As pessoas vão te abordar, vão querer te abraçar, te beijar, tirar foto, dizer pra você o que você deve, não deve falar, fazer, não fazer. Você tem que estar aberto pra isso. Porque às vezes de uma crítica, vem uma grande crítica construtiva pra você melhorar. Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. É isso. Que eu acho que quem tá empreendendo, quem tem comércio também, é isso. A gente abrir os ouvidos, entender que às vezes uma, né, crítica que às vezes é meio ríspida, porque tem gente que não consegue, tem gente que vai na dor, não vai no amor, né? Vem uma reclamação, às vezes que a gente fala, puxa, a pessoa precisa ter falado daquele jeito, mas será que o que aquela pessoa falou, eu também não preciso pensar e mudar? Não precisava ser daquele jeito, né? A maneira como foi feito não era legal,
Mas será que a mensagem que ela passou lá atrás, não é será importante? Que não tem uma pontinha de razão? Exatamente. Será que, né, eu também não errei em algum lugar, não posso melhorar? Exatamente. Então, o que ele me ensinou muito é isso, é essa comunicação fácil, simples e com muita simplicidade e respeitar quem está do outro lado, respeitar quem está te ouvindo, quem está te vendo e saber que aquela pessoa, ela gastou um tempo da vida dela para te ver. Então respeite aquela pessoa também, não subestime aquela pessoa, não maltrate. Ele era igual com todo mundo. Ele tratava todo mundo muito bem. A plateia dele era muito bem tratada. Então observá-lo trabalhando era uma aula. Porque o Silvio, só quem já participou sabe, ele não chegava e apresentava um programa. Ele chegava e aquecia a plateia. Então às vezes ele ficava um tempo ali, 1 hora, às vezes mais, contando piada, brincando com as pessoas. Então na hora que abria para a gravação, as pessoas já estavam completamente entregues ali. Aí ele podia quebrar ovo na cabeça, entendeu? Aquele escorregador que podia fazer o que fosse, porque as pessoas já estavam totalmente conectadas. Totalmente, entendeu? E as pessoas voltavam, as caravanas, e eram as colegas de trabalho dele. Caravanas. Então elas chegavam, elas recebiam lanche, todo o amor, os caravanistas, né, que são as equipes ali que recebem, então como era o Rock, o Liminha, né, fora as meninas que trabalham ali também, que muitas vezes não são vistas, mas tudo isso faz com que a pessoa que vai até, né, o auditório fala, eu sou a protagonista, eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Plateia dele, só mulher. Só mulher. Só mulher. Só mulher. Não tinha homem. Só mulher. Só mulher, todo mundo com tratamento aqui em cima, porque ele sabia que eram elas, que eram fundamentais pela audiência. E eu acho que a TV hoje está esquecendo disso. Acho que está esquecendo disso. Estou falando de todas as emissoras, todas. Estão ficando muito mecânicas, olhando muito para os números e estão olhando menos para as pessoas. Olha. E a gente precisa olhar mais para as pessoas, porque a comunicação tem que vir do básico. Do básico. Então estão pensando muito em rede social, exato, esquecendo que às vezes o público de TV não está ligado em rede social. Não está ligado em rede social. Eles querem o melhor que você tem para dar ali, naquele veículo. Você pode usar o outro a favor. Sim. Mas existe uma pureza daquele veículo que é só aquele veículo que tem. Então, eu gostei bastante da tua consideração. Eu tive a oportunidade de ler a biografia do Silvio Santos, Senhora Abravanel, e depois o filme também. E um dos fatos que me chamaram mais atenção é que ele começou e teve um momento da carreira, da vida dele, que ele narrava bingo na Sim, balsa. Rio-Niterói. Ali, Rio-Niterói. Uhum. E ali onde ele vendia as coisas também. Vendia e dava pra ele uma clareza de quem é de fato esse público, o que eles querem, esse tato, esse aprendizado, que esse homem realmente transformou, é magnífico. Exato, que é isso que eu te falei da mulher. Que fica ali na pracinha, que fica ali no mercado, no salão, que conversa, que quer saber... Por que você escolheu essa cor de esmalte? Ah, eu escolhi porque tal atriz está usando na novela. Ah, tá em alta essa cor? Que legal. Então, quem sabe a gente não faz uma armação daquela cor, sabe? Ali que você vai pegando as informações. Então, às vezes, essa coisa, vamos fazer uma pesquisa quantitativa, qualitativa, que vai gastar milhões. E ali é tão frio, você não vai ter aquela consumidora que você pode pegar pela mão, sabe? Eu acho que é isso. Deixa eu conhecer mais através dela. Eu acho que falta isso hoje. A gente pegar pela mão das pessoas e falar, vamos juntos, né? Você pode ter toda a tecnologia a favor, como a gente falou, né? De te ajudar, Sim. Mas o olho no olho, mão na mão, são insubstituíveis. Por isso que a IA, que veio para ajudar, tem usado pra caramba a IA, acho ótimo, tô fazendo meu mestrado, tá me ajudando. Mas ela não escreve a minha dissertação por mim. Eu preciso escrever. Exato. Porque eu preciso colocar o que eu sou ali. Exatamente. Né? Então ela pode me ajudar com bibliografia, até correção de texto, várias questões ali, até uma construção de uma frase, talvez assim fique melhor e tudo mais, mas eu preciso construir aquela frase, porque aquele trabalho é meu, Exato. Aquilo tem que ter a minha personalidade, Exatamente. Né? Então eu acho que, e também essa questão de, vai substituir funcionários, vai substituir profissões, pode até ser que substitua, algumas profissões já morreram e outras vão morrer porque é natural, entendeu? Mas esse olho no olho, mão na mão, principalmente do comércio, é insubstituível. Não adianta você botar um robô. As pessoas não querem ser atendidas por robô. Eu fui num restaurante outro dia que tinha um robozinho lá, garçom.
as pessoas não estavam nem aí pro robô. Só as crianças que estavam indo lá e tal, mas a função de garçom do robô não rolava, porque as pessoas não queriam ser atendidas pelo robô. Às vezes não dá raiva quando você liga para algum lugar, você quer falar com alguém, e aí você fica lá, aperte um, mas eu não quero nem um, nem o 2, nem o 3. Eu quero o 4, que não tá no teu menu aí. Me livra dessa ura, pelo amor de Deus. Às vezes você só quer fazer uma pergunta. Exatamente. Entendeu? Que não tá ali no menu, e aí não tem ninguém para atender. É terrível, sabe? Outro dia eu queria falar com a companhia de energia para saber que horas ia voltar a luz, mais ou menos, porque você precisa da energia para trabalho, né? Então, assim, se eu não vou ter até tal horário, eu vou ter que ir em algum lugar que tem energia para conseguir, porque eu precisava mandar, né, um trabalho que era importante para aquele momento. E não é que teve um aviso prévio de que ia faltar energia. E você não consegue falar com ninguém. É horrível. É horrível quando você... Agora, uma coisa é a companhia de energia, que eu sou refém daquilo. E a outra é um comércio que você tem concorrência. Exatamente. Né? Por isso que é importante a gente ter pessoas. Ser humano é um ser sociável. É. Nós nascemos para serem sociáveis. Isso. E a partir do momento que você quebra ou cria uma ruptura, você tem que repensar muito sobre esse posicionamento. Vai gerar impactos. Melhor que a gente, só cachorro, né? Eu brinco, só cachorro, né? Porque o cachorro, você briga com o cachorro, você pode fazer o que você quiser. Você guarda ele no porta-mala, chega em casa, tira ele do porta-mala. Ele tá banando o rabo pra você, da né? vida, olhando pra você, você fala, que ser único. Não é? Tá lá te lambendo, banando o rabo. Cris, infelizmente a gente vai chegando no final, mas eu queria deixar mais uma pergunta aqui para todo mundo que tá ouvindo, curtindo o nosso Podvisão. Se você pudesse deixar um conselho para todas as mulheres que hoje lideram marcas, negócios ou simplesmente querem se comunicar melhor, qual seria? Tenham medo, mas sigam com medo. Mesmo assim. O medo faz parte, é humano sentir medo, frio na barriga, porque sempre disseram pra gente: você não pode, você não consegue, você não vai chegar lá, não é a sua habilidade, isso é coisa de homem, isso não é coisa de mulher. É sim, é coisa de mulher. Se você acha que você pode, se você quer, vá com medo, mas vá. Não deixe de ir. Você tem capacidade sim, você vai buscar sim. A gente consegue sim, mesmo sendo mãe, mesmo sendo dona de casa, mesmo tendo outras atribuições, a gente consegue se dividir sim. A gente vai ficar cansada? Vai. Mas a gente vai conseguir. Se você quer, é porque você consegue. Quando a gente acende, sabe aquela fagulhazinha que tá ali assim, será que eu abro uma franquia? Será que eu consigo? Se você fala será, é porque é. É porque você sabe que você consegue. Vai lá, tente, se jogue. Ah, mas e se não der certo? E se? A gente só vai descobrir depois. Se não der certo, você vai fazer de novo, você vai fazer mais uma vez, quantas vezes forem necessárias até você conseguir, sabe? E às vezes não vai ser do jeito que você sonhou, do jeito que você imaginou, mas vai ser. Porque também tem isso. Isso também já aconteceu comigo. Várias oportunidades que eu abracei não eram oportunidades que eu criei, que apareceram pra mim e aí eu tive que escolher, vou ou não vou, né? Porque às vezes a oportunidade tá ali, tá batendo na tua porta e você não tá aceitando aquela oportunidade porque você acha que você não é capaz. Vai com medo, mas vai. Ah, não deu certo? Obrigada, beijo, me liga, vamos pra próxima. Ficou pra experiência. Entendeu? Ficou pra experiência, exatamente. Nada é definitivo. A única coisa que é definitiva é que a gente tem certeza que vai acontecer é a morte. Então, se ela ainda não aconteceu, é porque você tá viva, você pode, vai pra cima, entendeu? Como diz um amigo meu, enquanto o coração bate, ainda tem luta. Não é? É isso aí. Enquanto o coração bate, a gente tá vivo, tem luta, o coração é vermelho, a cor do Mercadão. E estamos aí, olha. Tá aí o nosso Podvisão com essa super mulher comunicadora, empreendedora, visionária e muito embaixadora da Rede Mercadão, Cris Flores. Cris, as suas palavras finais para os nossos ouvintes, para a rede e o quanto é bom ter você aqui conosco sempre. Obrigada, eu que agradeço. Amo muito fazer essa parceria com vocês, porque eu sei do comprometimento, da seriedade, do amor que vocês têm por essa empresa que começou engatinhando e hoje está na maratona, né? Sempre. Muito obrigado, curta, compartilhe e comente. O nosso Podvisão tem mais um super episódio para você aí e aproveite que vem muito mais pela frente. Sucesso e boa sorte. E vão conhecer a coleção nova que tá linda, tá? Sempre. Valeu.